Oi, Edmundo. Quando é que a gente se viu pela última vez? Dá cá um abraço. Eu podia ver-te pior, pá, muito pior. Desejavas ver-me pior ou Não, desejava, supunha ver-te pior. Estou assim. Estás formidável. Estou só os pés é que me chateiam. Também eu, os joelhos. Estás porreiro. Tínhamos sido presos os dois em Chabreiras, se eu não sou preso horas antes, era infalível. Ele é que me levava, é que ia ficar com as armas que a gente tinha, por isso eu agora, não é? Agora, eu já tinha as balas, não tinha pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel de Carvalho Rodrigues com as duas bombas no bolso. Somos os últimos sobreviventes de 18 de janeiro, já não há mais. A cena decorre no cais da Rocha de Condodóbidos, em Lisboa. Dois homens, bem vestidos, ar simpático, observam o movimento dos barcos. E desembarca em Lisboa? Não se sabe. Mas... Um deles é o diretor da Polícia Secreta. Espera um perigoso revolucionário que vai entrar clandestinamente no país para dar início a uma revolução. Então você imagina que ele ainda usa esta barbicha ridícula. O primeiro cuidado que teve, com certeza, foi rapá-la. Esta é a cena inicial da Revolução de Maio, o primeiro filme de propaganda política ao Estado Novo. Ferro e Lopes Ribeiro escrevem o argumento para uma difícil tarefa de propaganda. Um filme que muda a imagem de terror que o povo tem da temida polícia política. Gasolina. Pode ter ido buscar alguém a bordo. No barco, Carlos Valente regressa a Portugal. Desembarca clandestino em pleno Rio Tejo. Não sabemos de onde vem. Parece ser comunista. Vem para liderar uma revolução. Carlos Valente bem poderia representar Bento Gonçalves. O secretário-geral do PCP era, em 1935, o único líder de uma organização que o Estado Novo podia temer. Todos os outros estavam presos ou exilados. Em 1935, no ano em que o filme começou a ser feito, também Bento Gonçalves regressou clandestinamente a Portugal, vindo de Moscovo, onde assistiu ao 7º Congresso da Internacional Comunista. Trazia novas orientações para combater o regime de Salazar. Mas Bento Gonçalves não iria entrar em Lisboa à luz do dia, sendo depois perseguido nas docas de Lisboa como o protagonista do filme Carlos Valente. A perseguição também não seria feita pelo próprio diretor da PVDE, Agostinho Lourenço, como o filme sugere. Os opositores ao regime de Salazar, ao contrário de Carlos Valente, entravam no país com mais recato, mas não menos aventureirismo. Escapou-nos. É preciso estarmos ao lado de Salazar. Nós estamos. Glória ao trabalho. No encalço dos resistentes não estariam certamente estes polícias, com aspecto de galãs do cinema. Também vi os anúncios de quartos para alugar. Os 53 que saíram... Havia certos nomes da polícia que nós sabíamos. Sabíamos que havia um Gouveia, nessa altura, sabíamos que havia um Lino, sabíamos que havia um... como é que ele se chamava? Um tipo... um Antero, que era célebre também. Sabíamos desses nomes que eram... que já tinham contactado com o preço que tinham passado pela polícia e portanto, eles trouxeram para fora, digamos, o conhecimento desses nomes.
Mas os dirigentes eram um bocadinho secretos, não é? Não se sabia bem quem é que estava à frente Da polícia. Sobretudo da polícia de Sim, informações. não, isso não sabia. Não se circulava muito isso. Não. Não. Havia alguns nomes de polícias, de investigadores, e nomeadamente esse lembro muito bem, do Antero, do Lino, do Gouveia. Desde os anos 30 que os comunistas tiveram sempre no seu encalço um inspetor de aspecto franzino e um chefe de brigada, antigo padeiro de Trás-os-Montes. Tinha sido padeiro, anarquista, que era um tipo que depois na polícia bateu vários elementos, era um tipo que O muito Gonçalves. previsto. Bateu Gonçalves. Gonçalves, exatamente, certo. Gonçalves. Você chegou a conhecer o Gonçalves? Não cheguei a conhecer. Nem nessa altura? Não conheci. De José Gonçalves não se conhece nenhuma imagem, mas de Gouveia existem várias. Fernando Gouveia e José Gonçalves formaram uma dupla que ficou conhecida como os caça-comunistas. Numa edição de 1947 do jornal clandestino O Avante, surge pela primeira vez a cara de um agente da PIDE. A inédita foto de Gouveia, na capa do Avante, serve para alertar os funcionários do PCP. Este era o agente que mais deviam temer. Por que era este inspetor tão temido pelos comunistas? E quem me atrapalhou a certa altura foi um homúnculo muito conhecido chamado Gouveia, que era chefe de brigada. É engraçado que esse anos depois, uma data de anos depois, prendeu-me também. Mas o tipo estava ali a assistir àquela coisa e de repente vem direito a mim, agarra-se-me aqui à gola da gabardina e diz: estavas quase a dizer. Eu fiquei sufocado, porque realmente numa altura daquelas a pessoa está quase a dizer, não é? Eu fiquei assim sufocado com aquilo, mas depois foi como se viesse uma grande serenidade. Fiquei assim meio adormecido, assim, pronto, já não... Fiquei descansado, quer dizer, naquela altura, talvez sem razão, mas fiquei descansado, e não disse. E o João tem a certeza que era o Gouveia que estava Tenho a lá? certeza absoluta. Fernando Gouveia sempre foi muito falado até antes do 25 de Abril, como temível investigador, mas também torcionário. Gouveia foi, por isso, um dos poucos agentes da PIDE que, após o 25 de Abril, não tentou passar desapercebido na população portuguesa. Em 1978, publicou um livro que se tornou mítico para os saudosistas do Estado Novo, Memórias de um Inspetor da PIDE. Fernando Gouveia nasceu em 1904 em Lisboa, filho ilegítimo de um médico da Armada e de uma empregada doméstica de Viseu. Viveu a juventude com este trauma social. Só em 1923, o pai assumiu a relação com a mãe. Gouveia, com 19 anos, vai então viver para a casa do pai, em Coimbra. Apoiante da ditadura militar desde 1928, arranja emprego na delegação de Coimbra da Polícia de Informações. Começa a carreira deste agente minucioso, de memória invulgar e vaidoso, e que se tornou mais tarde num militante fanático do salazarismo. A filha, Fernanda Maria, recorda o eterno anticomunismo do pai, na altura em que quis entrar para a Faculdade de Direito. Em palavras, ele dizia: jamais, impensável, está proibida. Eu não entendia, saltaram umas lágrimas. Mas porquê? Eu lembro-me de ter perguntado. Ainda pergunta porquê, porque os advogados são todos comunistas. Nenhuma filha minha há de ser comunista, nem na minha família é comunista, nem entra nesta assento comunista. Não vai para direito, não é advogada, não vai, escolha outra coisa. 2 anos depois, por falta de verbas, a delegação da Polícia de Informações em Coimbra é extinta e Gouveia é transferido para Lisboa. Fazia apenas trabalho de secretaria e um dia, quase por acaso, é enviado ao arsenal do Alfeite para prender um dirigente comunista. Nesse dia, entre o arsenal da Marinha e a cadeia do Aljube, cruzam-se os destinos de 2 personagens históricas, o PIDE Gouveia e o seu primeiro preso comunista, Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves nasceu em Trás-os-Montes, na aldeia de Fiãs do Rio. Não se lhe conhecem fotografias da infância. Veio para Lisboa com 5 anos e aos 12 já trabalhava no Arsenal da Marinha. Era um aprendiz de torneiro mecânico brilhante. Em 1923, cumpre o serviço militar obrigatório em Luanda. Não se lhe conhece atividade política neste período. Regressa ao Arsenal da Marinha em 1926 para a sua oficina de torneiro mecânico. Este é o primeiro retrato conhecido de Bento Gonçalves, já adulto. 3 anos depois, já é secretário-geral do Partido Comunista Português. Para entender a rápida ascensão de Bento Gonçalves, é preciso conhecer os primeiros anos da história do Partido Comunista. Tudo começou em 1917. Apesar do impacto mundial da Revolução Russa, só 2 anos depois, em 1919, surge a Federação Maximalista. Esta é a primeira organização a representar em Portugal a Terceira Internacional, um movimento que procura difundir o comunismo no mundo inteiro. Os maximalistas publicam o jornal Bandeira Vermelha, dirigido por Manuel Ribeiro. Mas a maioria dos operários portugueses está com a CGT anarquista, que reúne mais de 100 mil membros. Os maximalistas eram pouco mais de 100. Mesmo assim, foram perseguidos. Quase metade, 42 deles, são presos pela Polícia de Segurança do Estado, em finais de 1920, acusados de fazer propaganda ao bolchevismo. Alguns elementos da Federação Maximalista, como Manuel Ribeiro, participam em 6 de março de 1921 na fundação do Partido Comunista Português. Quando a Revolução Russa se começou a consolidar, não é? Eles começaram a pedir aos trabalhadores das várias organizações do mundo inteiro, não é? Para ir lá verificar aquilo. E daí, depois, os auxílios que a Rússia mandou para que se constituíam toda a parte um partido comunista e tal, para fazer a revolução em toda a parte, não é? Por indicação do representante da Terceira Internacional Comunista, o suíço Jules Humbert Rose, é nomeado o primeiro secretário-geral do PCP, Carlos Rates. Um belo dia aparece-me aqui em Évora o Carlos Rates para formar aqui o Partido Comunista. Nessa reunião que eles convocaram, apareceram lá 12 ou 15 pessoas, nada mais, para formar o partido. Ele teve que se ir embora. Apesar das dificuldades de implantação no interior do país, sob a influência de Carlos Rates, o PCP atinge os 3.000 militantes em 1923. A maioria são jovens radicais, desejosos de realizar rapidamente em Portugal uma revolução como a russa. Alguns, insatisfeitos com a inoperância do partido, incorporam-se na Legião Vermelha, uma organização responsável por vários atentados em Lisboa. Aconteceu com Gabriel Pedro, um dos primeiros militantes comunistas. É preso várias vezes, até ser deportado para a Guiné. Portanto, o meu pai teve essa história, teve uma influência determinante até na minha maneira de pensar. Desde muito novo acompanhei a vida dele. Sabia que estava deportado por razões políticas, mais tarde havia sido deportado. Portanto, comecei a acompanhar verdadeiramente a vida dele a partir dos, digamos, de 1930. Estava ele na Guiné. Já tinha contactos com membros do partido cá fora, tinha estado empregado numa oficina de serralharia civil da Rua de Salitre, onde eu conheci um tal Alfredo Pasteleiro, que era do Partido Comunista e que me deu os primeiros livros a ler, não é? Aos 12 anos. Não é? No dia a seguir ao golpe de 28 de maio de 1926, o PCP reúne-se em congresso no número 64 da Rua da Voz do Operário. O objetivo é destituir a direção de Carlos Rates, considerado traidor e que realmente mais tarde se tornou apoiante da ditadura. O congresso é interrompido e o partido ilegalizado. Centenas de militantes são presos e deportados na sequência das revoltas reviralhistas.
É com o objetivo de cativar militantes e encontrar um líder que a Internacional Comunista convida operários portugueses para visitar a União Soviética e assistirem ao Congresso dos Amigos da URSS. Bento Gonçalves é um dos convidados. Vemo-lo em 1927, na chegada a Moscovo, na companhia dos companheiros de viagem, noutras das raras fotos que dele existem. A ida à União Soviética convenceu Bento Gonçalves a entrar para o partido. Forma a célula comunista do Arsenal em 20 de setembro de 1928. Entrei no Arsenal de Marinha, aos 13 anos. Aquele ambiente do Arsenal de Marinha, em particular da oficina de máquinas, que era a joia da coroa da empresa. Todos eram obrigados a tirar o curso industrial, desde logo. Fazia com que o Arsenal fosse... Os operários do Arsenal constituíssem uma certa elite no meio operário, não é? Não é por acaso, por exemplo, que o Partido Comunista nasce, no fundo, depois da reorganização, nasce da célula do Arsenal, por iniciativa do Bento Gonçalves e de outros. Por esta altura, o partido pouco mais é que um grupo fechado, secreto, dedicado ao estudo da doutrina comunista. Em abril de 1929, realiza-se no Arsenal da Marinha uma conferência com apenas 15 filiados. É constituída uma comissão central que dias depois elege Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista Português. O Bento Gonçalves foi o verdadeiro fundador do Partido Leninista. Quando reorganizou o partido, introduziu nele as normas fundamentais que Lenin referiu naquele livro que fazer, não é? No livro em que ele define o perfil do partido bolchevique, que acabou por ser um partido guia e um partido exemplar para os outros partidos, não é? Mas para Fernando Gouveia, o então agente da Polícia de Informações, foi um barbeiro ex-imigrante português expulso do Brasil quem montou a primeira rede clandestina do Partido Comunista. Uma versão que se manteve ao longo dos anos dentro da PIDE. Quem traz o comunismo para Portugal é um barbeiro brasileiro. É um barbeiro brasileiro que traz isto. E os primeiros homens foram ali arranjados no Arsenal da Marinha. Júlio César Leitão terá importado a organização do também ilegal Partido Comunista Brasileiro. Começou por introduzir em Portugal a organização dos militantes em células de bairro, compostas por 3 indivíduos e com nomes falsos. O PCP passa assim a ter uma organização preparada para se defender da polícia política. O funcionário clandestino, trabalhando a tempo inteiro, é a base da nova estrutura do PCP. No filme A Revolução de Maio, a reunião mais importante entre os membros do partido realiza-se numa tipografia. Cada funcionário desenvolve as suas tarefas com nome falso e é pago pelo partido. Portanto, entra aí nesse ambiente, em 1931. O meu pai estava deportado na Guiné, fugiu nesse ano, foi no ano da Revolta da Madeira, fugiu da Guiné e conseguiu chegar à Espanha. Ele regressou a Portugal com a minha mãe para ser funcionário. Já funcionário do PCP? Funcionário do PCP. Em 2 anos, com a organização clandestina, o Partido Comunista passa de 49 para 700 militantes. Mas o essencial é cativar jovens para o comunismo. A Internacional Comunista envia o checo Bernard Freunds e a sua mulher Vilma para organizar as juventudes comunistas com o mesmo modelo da rede clandestina do PCP. Freunds usa o pseudónimo de René e funda o jornal O Jovem. Não descobrimos nenhuma foto
da sua passagem por Portugal. Estamos no início dos anos 30. Em Portugal sente-se em força o impacto da Grande Depressão. Existe crise económica, desemprego e fome. Há revoltas e conspirações para derrubar o governo. É a situação ideal para os jovens operários serem seduzidos pelas ideias comunistas. Havia muita gente operária ali no bairro da Alfama e alguns operários até como uma liceira cultura, eram pessoas que liam muito. E havia um moço chamado Mário Santos que já tinha estado preso e ele tinha sido da Juventude Comunista. E nós éramos muito amigos. E então foi ele que me aliciou, como se dizia naquela época, me aliciou para ir para as Juventudes Comunistas. Em Alfama, onde tudo era desigual para toda a gente, não é? E isso era uma coisa perfeitamente de cativar as pessoas. O que era desigual em Alfama? Como é que... Era que toda a gente ali trabalhava e vivia muito mal, vivia na miséria. O meu nome é Francisco Augusto Ferreira. Eu fui um dos jovens que foi acusado de querer criar o sindicato ilegal dos operários da CUF e por isso fui preso. Já fazia parte da Organização da Juventude Comunista, do Barreiro. Eu tinha, juntamente com outros camaradas, um dos quais Florentino Alves Rodrigues, que vive ainda no Barreiro, nós criamos a Organização da Juventude Comunista no Barreiro. Foi uma das primeiras organizações que até chegou a ser a base financeira da Federação e até por momentos do PCP, dado que os operários da CUF tinham emprego assegurado e então nós tínhamos a possibilidade de fazer subscrições semanais e de facto chegámos a ser uma grande organização. Os aprendizes vidreiros onde situados estavam os jovens comunistas chegaram a ter uma influência de tal modo grande na Marinha Grande que os aprendizes, se quisessem um dia, e várias vezes aconteceu, paralisavam toda a indústria de cristalaria. Eu comecei com 6 anos a primeira fábrica onde trabalhei tinha 6 anos, não é? Havia fábricas que só trabalhavam, que era a cristalaria, só um turno por dia. Mas havia outras que tinham 3 turnos por dia, nas 24 horas. E então, os miúdos tinham que fazer tudo, tinham que ir aos 3 turnos. E está a ver que um dos turnos começava à meia-noite até às 8 da manhã. E muitas vezes as crianças caíam com sono, cansadas. Numa situação dessas, não se estava a apajar, muitas vezes atirava-se com baldes de água fria para cima para eles acordarem, ou até se chegavam a queimar os miúdos. Pouca coisa, mas a queimar um pouco da pele, para eles acordarem. Isto era revoltante. O meu pseudónimo nessa altura era Figueiredo. Não tínhamos contacto com mais ninguém, quer dizer, todos os 3 daquela célula conhecíamos a nós, só conhecíamos depois o que vinha lá de cima do Comitê de Zona. As reuniões eram nas ruas ou nos jardins para não levantar suspeitas e decorriam normalmente entre as 19 e as 20 horas, depois do trabalho. Quando este esquema foi descoberto, a polícia, nos tempos de Salazar, passou a dar ordem de dispersão a grupos de mais de 3 pessoas. Na rua não podiam estar juntas mais que 3 pessoas. Nós, por exemplo, ali da Rua dos Remédios, que era onde eu parava com os meus amigos, à porta de uma tipografiazinha que havia ali, juntávamos ali, o Passeio Estreito, a Rua dos Remédios, só juntávamos ali um grupinho de 3, 4, 5 pessoas. Quando a polícia se aproximava, dispersávamos, andávamos 2 ou 3 metros para o lado. Quando a polícia acabava de passar, juntávamos outra vez. Quer dizer, no fundo, todos nós estávamos mais ou menos convencidos
que o secretismo daquelas reuniõezinhas feitas às escuras num cantinho com 3 gajos, que era uma coisa que ninguém ia dar por isso, não é? Mas os agentes deram por isso. A nova estrutura clandestina do PCP não resiste muito tempo à polícia política. Por ocasião do lançamento à água da canhoneira Lagos, construída no Arsenal da Marinha, alguns dos operários condecorados pelo presidente Carmona arrancam as medalhas. Seis dias depois, a 29 de setembro de 1930, uma brigada da Polícia de Informações, composta por Fernando Gouveia e pelo agente Lafões, entra nas instalações do Arsenal para prender o operário considerado responsável pelos protestos. Desta forma, tão simples e sem oposição, foi preso o primeiro secretário-geral do PCP, Bento Gonçalves. O interrogatório revela que a polícia está ao corrente da atividade secreta de Bento Gonçalves. Os agentes sabem que pertence ao Partido Comunista e que foi várias vezes à Rússia, mas desconhecem se é o secretário-geral de um partido renovado. Bento Gonçalves é deportado sem julgamento. Vai para os Açores, onde se cruza com o líder da CGT, Mário Castelhano. Possivelmente estará numa destas fotografias de deportados nas lajes do Pico. Bento Gonçalves já não assiste ao nascimento do órgão oficial do partido, o jornal Avante, pelo qual tanto trabalhou. O número 1 terá sido realizado clandestinamente por José de Sousa e Manuel Alpedrinha, numa tipografia como esta, que aparece no filme A Revolução de Maio. Está aí o orçamento do jornal. O Maurício pediu uma redução de 10%, eu disse que sim. Eu já te disse que não fazem abatimento. Se quiserem jornais clandestinos, vão pagá-los pelo preço que eu quiser. Mas são camaradas nossos. Trabalham pela mesma causa. Ora, não querem lá ver. Camaradas, camaradas. Negócios à parte. No início de 1932, a nova Polícia Internacional criada por Agostinho Lourenço para lutar contra o comunismo consegue o primeiro grande feito. Prende o líder das Juventudes Comunistas, Bernhard Freund. O checo apareceu a distribuir panfletos aos marinheiros da esquadra inglesa estacionada em Alcântara e ficou marcado pelos informadores. Na prisão, Freund não resiste às torturas e denuncia todo o funcionamento do partido. O agente Gouveia diria mais tarde, no livro de memórias, que foi ele quem, ao ler os arquivos, descobriu a organização clandestina do PCP e das Juventudes Comunistas. Não é verdade porque Bernhard Freund contou tudo na Confissão de fevereiro de 32. As fichas com os nomes dos dirigentes, dos principais militantes e as moradas ficam em poder da polícia. O casal checo é expulso do país e desloca-se para Moscovo. Bernard e Vilma acabariam por ser assassinados em 1938 durante os processos da purga stalinista. Em Portugal, as lideranças comunistas duram poucos meses. A organização clandestina parece tão desorganizada que os dirigentes são continuamente presos pela polícia política. Mas em 1932 aparece em cena um jovem operário, companheiro de Bento Gonçalves, na oficina de máquinas do Arsenal. Parece ser um líder carismático, capaz de manter o fervor revolucionário entre os jovens comunistas e também mudar a incapacidade do partido
de se defender da polícia. Yo me considero que comencé a trabajar en México como periodista. Y el periodismo ha sido lo fundamental de mi vida. Lo fundamental en mí es el periodista y el escritor que miró hacia la rama de las artes plásticas. António Rodrigues foi um conhecido crítico de arte mexicano. Por ocasião da morte, em 1993, realizaram um documentário sobre a sua obra no México. Toda mi vida he procurado penetrar en los secretos del conocimiento dentro de la medida de mis posibilidades y del tiempo que me dejaba libre mi trabajo para vivir y el trabajo como luchador revolucionario. No documentário, António Rodrigues pouco fala dos seus primeiros anos de vida em Portugal. Mi padre fue de origen campesino, mi madre también. Pero mi padre tuvo una actividad intensa que lo llevó a la cárcel. Buen ejemplo que me dejó, seguir su ejemplo, con todas las consecuencias. Cárceles, persecución, emigrar, etc. Ninguém diria que nesta breve e modesta biografia, Rodrigues, ou antes, Francisco Paulo de Oliveira, resumisse a vida do lendário Pavel, secretário das Juventudes Comunistas Portuguesas e, mais tarde, secretário-geral do PCP. No hablaba de Pavel. Procuraba no hablar de él. Él intentaba olvidar a Pavel, pero Pavel era parte de él. Él fue formado por Pavel, fue hecho por Pavel, fue hecho en esa lucha y en esa huida también. Entonces Pavel y Antonio Rodrigues, aunque él quería olvidarlo, eran el mismo. O que terá acontecido para Pavel passar de herói a dissidente por escrito, refugiando-se e mudando completamente de vida no México? Em 1932, Francisco Paulo de Oliveira, quando é eleito secretário-geral das Juventudes Comunistas, substituindo o checo Freund, assume a alcunha de Pavel e inicia uma nova forma de luta para atrair os operários. Promove comícios relâmpago à saída das fábricas, imitando as célebres manifestações comunistas do Hyde Park, em Londres. Em 4 de setembro, a ação acontece no Largo de Alcântara, em Lisboa. Pavel sobe a um poste, desfralda uma bandeira e grita palavras de ordem. Foi um comício relâmpago, mas foi um comício relâmpago com alguma... feito no Largo de Alcântara, que o meu pai participou, participámos. Peço para ver o meu pai a fugir com a bandeira vermelha escondida aqui debaixo do lado. Estas cenas que realmente não esquecemos, não podemos esquecer. Não é? Foi à saída das fábricas, juntou-se ali muita gente. Não é? Depois houve um polícia que quis interceptar o Pavel e há um jovem comunista, o Manuel dos Santos, que o abate, que lhe dá um tiro e o mata. Não é? Os jornais do regime dão grande destaque à morte do polícia Sebastião Valentim, provocada pelos jovens comunistas. Pavel havia determinado que os militantes da JCP andassem armados para se protegerem da polícia e mostrarem determinação revolucionária. 4 meses depois, já em janeiro de 33, a PSP surpreende uma reunião de célula no Largo do Calvário, em Lisboa. Acontecem novos confrontos e morre mais um polícia, o agente José Oliveira. A polícia política ficou louca com estas mortes na PSP.
perseguem sem tréguas o líder das juventudes comunistas, o misterioso Pavel. Em março, conseguem-no prender, num descuido de Pavel, ao visitar a casa da mãe. Depois eu fui encarregado de o visitar quando ele estava preso. Tinha um alibi importante, que era o facto de nos termos conhecido na oficina de máquinas, e levava-lhe os livros que ele pedia à enfermaria do Limoeiro, não era do Aljube. Ele estava tuberculoso, e depois foi transferido para o sanatório do Lumiar, portanto, em meados de 33, e eu e o meu pai, e mais um tipo, um tal Ferreira da Costa, que era chofer de táxi, ajudámos-lo a fugir de lá, fomos lá buscá-lo. Em 1933, Pavel consegue fugir da prisão e regressa à clandestinidade. Él soñaba todas las noches soñaba que era perseguido por la PIDE. Él veía las calles de Lisboa que bajaban, él corría por las calles y la policía detrás, todos los días. Durante 45 años tuvo ese sueño. Pesadelo. Pesadillas, sim. Já em liberdade, Pavel publica no Boletim da Juventude Comunista o primeiro documento conhecido com instruções para quem fosse preso. Não proíbe completamente que se fale na polícia, mas ameaça severamente todas as traições. Por acaso não havia grande orientação nesse aspecto que houve depois, porque mais tarde havia instruções do partido que o critério a seguir na polícia era só dizer o nome e não responder rigorosamente a mais nada. Tinha que se apanhar muita porrada e tal, mas ficava de boca calada. No meu tempo não havia isso. Não havia essa instrução. Bem, o que é que acontece? Cada um tinha que, para a sua cabeça, ver o que é que havia de fazer, não é? Para causar o menos estrago possível. Não é? Cada um inventava a história que podia para não meter lá mais ninguém. Alguns não se aguentavam, metiam, paciência, não é? Mas tanto o PCP como as Juventudes Comunistas não conseguiam parar a ação dos informadores e delatores ao serviço da polícia política. As pessoas tinham medo, obviamente, porque constava que era de uma grande brutalidade na interrogação dos presos, na elaboração dos processos. Portanto, às vezes havia um certo exagero. Eu até acho que esse exagero na descrição do que acontecia na polícia, considero que teve alguma responsabilidade no comportamento de alguns. Chegavam ali e ficavam de tal maneira aterrorizados que acabavam por contar tudo, não é? Outra das preocupações que Pavel toma contra a polícia é a publicação no boletim oficial dos nomes dos agentes mais temidos da Polícia de Informações. Fernando Gouveia é o primeiro da lista. É um gajo pequenino, mal enjoracado e tal assim. Bem, eu vou dizer, era um gajo antipático. Daí que o gajo fosse parecido com a Sofia Loren, era sempre antipático. Mas não era um horror de pessoa. Bento Gonçalves, entretanto, regressa do exílio, junto com a grande vaga de deportados que foram amnistiados por Salazar. Em fevereiro de 33, retoma o trabalho de torneiro mecânico na oficina de máquinas do Arsenal, eternizada por Leitão de Barros no filme Lisboa, Crónica Anedótica. Bento Gonçalves recebe um louvor como operário exemplar e, com isso, fica novamente sob os holofotes da polícia. No mês em que é formada a PVDE, decide abandonar o trabalho e volta a assumir o cargo de secretário-geral. Esta é a única fotografia conhecida com o disfarce de clandestino. Bento Gonçalves vive na sede secreta do PCP, umas águas furtadas situadas na rua de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. É a casa dos pais de Edmundo Pedro, que conhece finalmente Bento Gonçalves. Fim do verão de 33, na altura em que eu fugi de casa da minha tia, fui lá morar com eles. Portanto, ela morava e era responsável ali, o meu pai, pela sede central do Partido Comunista, onde se juntavam os principais dirigentes. Procurava ser sempre o último andar, para evitar que as pessoas moravam no prédio e percebessem os ruídos.
Bento Gonçalves decide construir uma tipografia clandestina para que o Avante seja publicado com mais regularidade. Desde janeiro de 33, que não saía nenhum número do órgão oficial do PCP. A primeira tipografia clandestina do PCP foi construída por Bento Gonçalves, que era um grande torneiro, um grande artífice do Arsenal de Marinha, e eu era um aprendiz de torneiro. Ambos construímos a primeira tipografia clandestina do partido. Nessa tipografia eu tive 3 intoxicações bastante fortes. Não podíamos observar as regras mais elementares higiênicas. Vivíamos dos meios do partido. O Partido Comunista Português não tinha ajuda do estrangeiro, ajuda monetária. A situação depois mudou e então, de facto, não podíamos observar toda uma série de condições e eu estive bastante mal. Em outubro de 1933, a nova Polícia Política do Estado Novo, a PVDE, prende Alfredo Caldeira e julga ter desmantelado o PCP. Mas com o regresso de Bento Gonçalves à clandestinidade e com Pavel à frente das Juventudes Comunistas, 2 líderes carismáticos, o partido até ganha nova dinâmica. Chegamos então a novembro de 33, o tal mês decisivo para o Estado Novo e para a Polícia Política. Salazar conseguira fazer aprovar a Constituição. A propaganda do regime faz inaugurações pomposas e a PVDE prende em massa a oposição reviralhista. A última batalha para consolidar a ditadura é a luta contra os sindicatos livres. Se ele já tinha posto todas as organizações políticas fora de combate, se ele dominava já o país com uma organização policial e dominava em parte a economia, restavam os sindicatos, que eram os únicos organismos que existiam todavia, que se mantinham, muito embora muito policiados, uma ação policial muito intensa sobre eles, mas quer dizer, na clandestinidade, a organização atuava de uma forma revolucionária e eficiente. Como provocação, o governo anuncia a nacionalização dos sindicatos, no mesmo dia em que é noticiada a criação da PVDE. A CGT, que já vinha tomando conta da evolução política do governo, tendente a uma formação corporativa do Estado, tinha adotado a resolução de opor-se de toda a forma ao movimento, a essa política governamental. E então resolve preparar uma greve geral com caráter revolucionário para opor-se à instituição dos sindicatos nacionais. Aparecem os primeiros panfletos na rua preparando a greve que quer derrubar à força o governo de Salazar. Pela primeira vez, anarcossindicalistas, comunistas e socialistas juntam-se numa frente comum. José de Sousa, líder da CIS, Confederação Sindical Comunista, e Mário Castelhano, líder da CGT anarquista, serão os grandes dinamizadores da greve. Mas recuemos um pouco no tempo, para perceber como foi a luta dos anarquistas contra o regime de Salazar. Em 1926, Mário Castelhano pertencia aos sindicatos ferroviários. Tinha 30 anos. Depois do 28 de maio, foi eleito para o secretariado da CGT e tornou-se redator principal do jornal A Batalha. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede a Deus milhão. A Confederação Geral de Trabalhadores foi ilegalizada em 1927. Depois do assalto à sede de A Batalha, o jornal da Central Sindical. Ora, logo a seguir ao 28 de maio, a nossa atividade continuou. Em 7 de fevereiro participei na Revolução de 7 de fevereiro, como toda a rapaziada da Juventude Sindicalista, e
Foi nessa altura que foi destruída o jornal A Batalha, as organizações, a Confederação Geral do Trabalho e a Juventude Sindicalista foram tornadas proibidas e todos nós tivemos que remeter à clandestinidade. E é numa dessas alturas que o Mário Castelhano vai ao Governo Civil e que o Brás Vieira, que era então o diretor da Polícia de Informações, diz: então você vem se pôr na boca do lobo. Ele diz: então se já estou, escusa de você ter mais cuidado. Não, o senhor veio cá com uma função, o senhor entrou com isto e sai como tal. E deixou-o sair, depois de tratar do assunto. Mas logo a seguir, um dia depois ou 2 dias depois, a polícia prendeu. Mário Castelhano foi preso com Mário Henriques Rijo, inseparável companheiro de luta na CGT. Vários anarcossindicalistas detidos conseguem fazer-se fotografar na penitenciária de Lisboa. Poucos dias depois, estavam todos num barco a caminho de Angola, deportados. Castelhano e Rijo foram deslocados para a localidade de Celes, no interior norte de Angola. Descobrimos-los juntos nesta fotografia dos deportados em Celes. Ali passaram 2 anos escondidos do mundo, no interior do mato angolano. Em 1930, na sequência de umas revoltas contra Filomeno da Câmara, o governador retira de Angola os deportados considerados mais perigosos. Mário Castelhano e Rijo embarcam em Luanda e viajam para os Açores, mas são separados no exílio em ilhas diferentes. Castelhano é enviado para o Pico, onde se cruza com Bento Gonçalves, na altura já secretário-geral do PCP. Castelhano fica pouco tempo nos Açores. Em fevereiro de 31, os exilados anarquistas nos Açores embarcam no Cais do Pico, com o objetivo de serem definitivamente colocados num campo de concentração em Cabo Verde. Conheci-o lá, eu conheci-o no Cais do Pico. E depois viemos juntos para a Ilha da Madeira, supondo que vínhamos embora, mas não. Estava lá um barco à espera dos deportados para juntar aos presos da Madeira para os levar para o Tarrafal. Nessa altura estava a revolta na Madeira. Portanto, eles também entraram na revolta, de maneira que lutaram enquanto puderam. Esperavam o auxílio do continente, mas nunca chegou. É que tiveram que se render. O Mário Castelhano escondeu-se no meu quarto. O Mário Castelhano, Dantas, uns poucos. O Bibi, o Rijo, exato. Finda a revolta, Mário Castelhano e os restantes companheiros conseguem fugir num barco para Lisboa. Castelhano passa a viver com nome falso, no bairro da Picheleira, e regressa ao comitê coordenador da CGT, na clandestinidade. Uma das primeiras medidas é reeditar o jornal A Batalha com Emílio Santana. Passei a fazer parte da redação da Batalha como semanário, mas ao fim de 13 números, o 13 número fatalista, o governo volta a suspender Depois formámos uma tipografia clandestina. Aqui vemos imagens de Mário Castelhano e da família numa das casas onde funcionou uma tipografia clandestina do jornal A Batalha. Toda esta situação se altera quando, em agosto de 33, Salazar publica o Estatuto do Trabalho Nacional. Em Portugal acaba o sindicalismo livre, criminaliza-se o direito à greve e começa o corporativismo. Só podem existir sindicatos nacionais e com direções apoiadas pelo governo. A reação dos sindicalistas não demorou. Era preciso conjugar todos os setores sindicais. A CGT, portanto, dirigiu-se a todos no sentido de lhe propor uma ação conjunta para uma greve geral revolucionária. E foi até o Mário Castelhano que
teve um encontro com José de Sousa, andaram 2 horas a passear pela cidade e ficou assente, ficou estabelecida uma ligação. Quando a CGT tivesse para lançar o seu movimento, comunicar aos outros e combinar entre si o que é que haviam de fazer. Anarcossindicalistas e comunistas preparam a greve, mas de forma independente. A CGT cria comitês regionais em Lisboa, Porto, Coimbra e outras regiões do país. No PCP clandestino, Bento Gonçalves distancia-se daquilo que mais tarde considerará uma anarqueirada. É por isso José de Sousa quem prepara com Pavel a greve revolucionária, começando a distribuição de armas. Então nós tínhamos recebido instruções para ir buscar material a Alcântara e fomos a Alcântara à casa dos operários, uma casa de um homem, um operário já velho e tal, e fomos recebidos muito bem para a família, a minha filha, e trouxemos uma lancheira com 2 bombas e uma pistola. Assim, quer dizer, vão 2 putos à casa de umas pessoas, em vez de ser aquilo entregue na rua, fomos à casa de umas pessoas buscar aquilo. No filme de propaganda do Estado Novo, A Revolução de Maio, recriou-se a preparação desta greve. A greve arrebentaria de surpresa, atraindo para Leixões a atenção das autoridades. Se vocês conseguissem dar-lhes de fazer durante mais de 24 horas, os nossos tinham nas mãos as ruas do Porto. A primeira coisa a fazer é sabotar todas as máquinas e dinamitar os arcos grandes. A dificuldade vai ser em encontrar os outros grupos de elementos de tanta confiança como tu. Enganas, pensam todos como eu. Ah, sim, ainda bem. Na CGT anarquista, Castelhano e Rijo estão à frente do Comitê de Ação da Greve. Preparam o fabrico e a distribuição de bombas por todo o país. A CGT tem 3 fundições clandestinas a preparar explosivos nos arredores de Lisboa. O jovem sindicalista Tomás Aquino é um dos operacionais responsáveis pela distribuição das bombas. Eu fazia parte do comitê de ação. Tinha também o cargo de quase todo o país. Também numa demarche que fiz também para obter armamento, eu pertencia totalmente de Peixe, fui também indicado para essa missão e foi nesse trabalho que eu fui preso. Mas isso foi uma provocação feita pela polícia para ver se introduzia dentro da CGT, ver o que é que a gente andava a fazer. A prisão de Tomás Aquino foi uma armadilha da PVDE. Um informador infiltrado divulgou que tinha 100 bombas para vender. Aquino quis comprar os explosivos para a CGT. Levou uma bomba para experimentar e foi o suficiente para cair nas mãos da polícia. Tomás Aquino é torturado para revelar quem são os organizadores da greve. Samuel de Oliveira é o inspetor encarregue do interrogatório e usa os métodos que foram retratados na série da RTP Alves dos Reis. Aquino resiste, mas a PVDE continua a prender gente. Apesar de a polícia ir enchendo as prisões, a greve é marcada para 15 de janeiro. O inspetor Samuel Oliveira lidera a caça aos grevistas e, na véspera do dia da greve, obtém a sua maior vitória. Consegue prender Mário Castelhano, o principal organizador da greve revolucionária. O Mário Castelhano foi preso na rua. A polícia não sabia que o Mário Castelhano onde é que residia. Porque o Mário Castelhano, na casa onde residia, a polícia conhecia a avó dos pais e não conhecia a dele, e ele tinha alugado um quarto para a pistoleira, de forma que não era fácil de apanhá-lo. E foi na rua um indivíduo, que não se sabe quem foi, mas que, quanto a mim, foi algum comunista, que o apontou à polícia. Numa ocasião em que ele fazia mais falta, que o movimento estava para flagrar e ele tinha ligações com a província, que ele tinha andado na província. Era um elemento que fazia muita falta. A CGT procura adiar a data da greve.
Mas a estrutura comunista tinha também as suas ações planeadas e insiste para que a greve se faça o mais rapidamente possível. Fica marcada para 3 dias depois, a 18 de janeiro. Na véspera do 18 de janeiro, pelas 22 horas, cerca de 200 grevistas pelo lado anarquista concentram-se na Rua Ferreira Borges, em Lisboa. Fazem a última tentativa para salvar uma greve que consiga derrubar Salazar. Esperam que Henriques Rijo, o único do Comitê de Ação ainda em liberdade, mande alguém entregar armas para salvarem a greve. Houve um elemento, um rapaz chamado Eurico Pinto de Mateus, que era a libertário da Constituição Civil. Esse elemento é que foi incumbido de me entregar uma mala lá embaixo no Cais de Cedré, com material, com bombas e com vários materiais de propaganda, justamente para a defesa do 18 de janeiro. Mas as bombas e as espingardas não aparecem. Perto da meia-noite, homens da CGT desistem da greve em Lisboa, enviam telegramas para todo o país e dispersam. Do lado anarquista, só os grupos que não receberam as ordens de adiamento é que mantiveram a ação planeada. Aconteceu em Coimbra, com o grupo de Arnaldo Januário. Qual era a profissão dele? Barbeiro. Tinha uma barbearia na Rua das Padeiras, está lá hoje uma casa de modas. Qual era o papel dele aqui na CGT aqui em Coimbra? Isso era um orientador grande. Um grande orientador. A maior parte do 18 de janeiro deve ser ele. Aqui de jeito foi a central elétrica na Algaria. E estavam lá umas bombas e destruíram aquela bodega toda. O grupo anarquista pôs Coimbra às escuras e impediu a circulação de elétricos. Mas 3 dias depois, Arnaldo Januário foi preso pela polícia. Por todo o sul do país, houve alguma agitação grevista. Em Silves, a greve durou uma semana. No Barreiro, em Almada e Setúbal, há relatos de fábricas fechadas. A Setúbal tinha o nosso plano era atacar a esquadra da polícia. Destruir, sabotar a hidroelétrica. Que havia uma fábrica de eletricidade em Setúbal. Sabotar essa fábrica, deixando tudo sem luz. O lado anarco-sindicalista culpa os comunistas pelo falhanço da greve. Veio uma ordem de Lisboa e a ordem foi o seguinte: o movimento fracassou. Os comunistas foram lançar bombas. O movimento estava preparado para arrebentar às 2 da madrugada, em todo o país. E os comunistas, para nos dar golpe, para nos fazer mal, para ficar depois em xeque, que a organização anarquista tinha uma grande força. Era a maior força do nosso país. E, por consequência, os comunistas pensaram o seguinte: vamos arrebentar bombas em Chelas e em Chabregas, ali em Lisboa. Romba às 10 da noite. Mas a polícia não foi alertada pelas bombas dos comunistas. Já há vários meses que a PVDE seguia também o PCP. Na véspera da greve, a polícia começou ainda durante a tarde a prender elementos comunistas, como Edmundo Pedro, então com apenas 15 anos. Na tarde de 17 de janeiro de 1934, eu vim aqui ao Castelo São Jorge, por indicação do Pavel, que era o responsável da organização do PCP e era simultaneamente o responsável do setor militar, remelava as duas coisas, e vim aqui para avisar a célula do Partido Comunista, na pessoa do seu secretário, seu responsável, que é o Sargento Armeiro Alfredo, de que ia arrebentar uma greve geral e, portanto, havia a hipótese de alguns oficiais daquele setor militar reviralhista aproveitar a oportunidade, se na realidade fosse criado no país uma crise geral, uma crise insurrecional, com algum significado, de aproveitarem a oportunidade para darem eles a dar o golpe final. Estranhei desde logo, que não era normal, das vezes que tinha vindo cá anteriormente, ali um cabo da guarda
deixavam-me seguir em frente à oficina de reparação das armas, que era aqui embaixo. Eu aí comecei a pensar, bom, isto estava a cheirar a esturno. Deram instruções à porta para nos deixar sair e ficámos aqui o resto da tarde à espera. Ao fim da tarde é que chegaram 2 agentes da Polícia de Informações, naquele tempo era a Polícia de Informações. Um era o Serra, o outro não me recordo o nome, nem interessa. Esse Serra é que me interrogou ali sumariamente. Onde é que me interrogou? Numa casinha que havia aqui, não é? Aí mesmo por trás? Não, naquela direção, perto da armaria, perto da oficina. Perguntou-me a minha filiação, eu declinei, eu sou filho da Margarida Tavares Cardoso e do Miguel Pedro. Ah, tu és filho da Margarida e do Miguel. Então vinhas cá a pagar uma dívida, não é? Já te vamos dar a dívida, não é? Preso, Edmundo Pedro já não se junta em Chabregas aos camaradas que iam ocupar a estação de Santa Apolónia. João Silva também foi preso antes de se juntar ao grupo. 75 anos depois, os dois recordam a história no pátio do Governo Civil de Lisboa, por onde passaram todos os presos da greve. Como tu deixaste de aparecer. Pensaste que morreu? Não, morreu não, sabia não, até perguntei ao Carvalho da Silva. Não. Agora, o que eu supunha é que tu estavas pior do que estás. Não. Ou então melhoraste agora, estás... Não, eu tenho estado sempre mais ou menos assim. Uns dias ando melhor, outros dias ando pior, mas o meu problema são os pés. Tínhamos sido presos os dois em Chabregas, se eu não sou preso horas antes, era infalível. Ele é que me levava, é que ia ficar com as armas que a gente tinha, penso eu agora, não é? Agora, eu já tinha as balas, não tinha pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. E eu desfiz-me das balas enquanto estive à espera na Caçador 7, na parada do quartel, à espera que viesse a pia, durante aquela tarde. Pegaram nas balas e metias na sarjeta. Conseguias fazer uma delas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel de Carvalho Rodrigues com as 2 bombas no bolso. Tínhamos-nos desfeito da lancheira e pronto, apareceu uma daquelas caminhonetes da polícia que havia antigamente, que eram de leito liso e que tinham uns bancos transversais, 3 ou 4 bancos, onde iam os polícias. Mas as prisões da PVDE não conseguem evitar a grande ação comunista planeada para Lisboa. Pelas 3 da madrugada, uma bomba rebenta na linha de caminho de ferro, fazendo descarrilar um comboio de mercadorias em Braço de Prata. No norte do país, os grupos grevistas só avançariam se o comboio não circulasse, impedindo o movimento de tropas. Nesta foto, vemos o diretor adjunto da PVDE, Pessoa de Amorim, junto do ministro Duarte Pacheco. A prioridade da polícia é agora descobrir o autor do atentado. A greve revolucionária falhou em Lisboa e, com isso, a tentativa de derrubar o governo de Salazar. A PVDE teve o seu primeiro grande teste e resolveu-o com relativo sucesso. Por todo o país, seguiu os revolucionários grevistas e prendeu-os no momento certo. Não foi bem por todo o país. Numa pequena localidade, fora do raio de ação da polícia política, um punhado de indomáveis operários decidiu ainda desafiar a poderosa ditadura. Prepara-se a Batalha da Marinha Grande, na madrugada de 18 de janeiro de 1934. Foram 2 elementos históricos já. É verdade. Já há pouca gente, infelizmente, já há pouca gente dessa época, porque tu tinhas 15 anos, eu tinha 17, agora... Faço este ano 90 anos. Eu faço 92. 92, estás a ver? Faço 92 em abril. Já há muito pouca gente. Eu nem sei quem há mais. Eu nem conheço mais ninguém.